Chegando a hora das notícias da política, né? A vinheta no ar, você já sabe, Paulo Roberto está por aqui no estúdio ao vivo para trazer os bastidores da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Hoje é boa tarde. Hoje é boa tarde. Hoje é boa tarde. Fazer aqui uma saudação ao nosso querido Emanuel Erivan, que nos assiste todos os dias. Pois é, Emanuel. Nem também, sempre a gente consegue ouvir os áudios na hora do ar. Ele manda vídeo de meia hora de duração aí. Sinceramente, nesse momento não tem como não ver. dá. Mas eu quero saudar também aquele pessoal lá do sítio Geraldo de Matinhas, que eu mostrei aqui nos assistindo. O seu Américo, Dimas, a família toda. Os caras foram lá em casa e deixaram uma verdadeira feira. Eita! Tangerina, pocã, laranja Bahia, milho do céu, limão, milho verde. Meu amigo, uma maravilha. Ah, festa. Fazer um agradecimento especial. Foi o presente desse mês de junho. Nós temos a agenda do presidente da República, Lula da Silva, para abrir a nossa coluna política de hoje. Vamos mostrar a você de casa e expor também aqui no nosso telão. Ele chegou a decolar do Palácio da Alvorada no helicóptero para a base aérea de Brasília, onde iria para Rio Verde. Inaugurar o quê? Essa ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia, amigos e Anchieta, começou a ser construída em 86. Eita, que faz tempo. São 37 anos. Amigo. Aí Lula preparou-se para fazer a inauguração, são 2.250 quilômetros, lá do porto de Itaqui, no Maranhão, até Santos, no litoral de São Paulo. Sabe o que aconteceu? Quando decolou no helicóptero, chegou a mensagem: aborte a decolagem do presidente, porque o temporal não ia permitir o pouso lá em Rio Verde, Goiás. Sim. Aliás, a agenda foi praticamente toda cancelada e vai haver uma alteração nessa viagem que o presidente faria ou fará para Belém do Pará, porque a programação é para ele sair de Goiás, de Rio Verde, retornar a Brasília, pegar a Dona Janja, seguir para Belém, onde dormiria ou dormirá, para participar amanhã desse lançamento da COP30, que vai ser em 2025, em Belém, a capital do Pará. Sim. Aquela conferência do clima que teve no Egito recentemente, que aquilo não resolve nada, você sabe que é só para viajar e beber né? Resolve infelizmente E vamos atingir a meta de, não tem esse negócio? De reduzir a emissão de poluentes e ninguém reduz nada. E os países mais ricos, que é quem deveria dar, que mais poluem. E aí são os que mais poluem. O que é que os outros façam? Não, e curioso é o seguinte, o estado onde há o maior desmatamento hoje no Brasil é o Pará. É esse estado que vai sediar a COP, a Conferência do Clima, para cuidar da Amazônia. Meu Deus, que exemplo vai dar, né? O mundo é uma hipocrisia, né? Você percebe que a coisa é tudo de faz de conta. Divulga números, estatísticas, etc. e tal. Muita maquiagem. Muita maquiagem. Então, o Lula não foi para Rio Verde, Goiás, que é pertinho de Brasília. O fato, minha gente, é que tem uma situação climática muito adversa em parte do centro-oeste e principalmente no sul do Brasil. Agora há pouco, meu irmão João Bosco Florencio mandou imagens de Porto Alegre, de Sapiranga, de Novo Hamburgo, das cidades próximas ali, e inclusive região de Santa Catarina, a água tomou conta de tudo. Lá o negócio é impressionante. Tá, e já é feito do El Niño, porque o El Niño provoca seca aqui seca e lá cá e chuva lá para baixo. Eles vinham reclamando muito da seca, né? Agora tem água que Deus manda. Mas ainda repercute, amigos, a reunião de ontem de Lula com os ministros. Dos 37 que eu disse aqui que todos compareceriam, compareceram 35. Marina não foi, recupera-se ainda de um probleminha de saúde, e um outro ministro, que é o ministro do Trabalho e do Emprego, está na Suíça, para participar de uma reunião da Organização Internacional do Trabalho. É o Luiz Marinho, né? Luiz Marinho, está lá na Suíça. Então, 35 participaram, Lula puxou a orelha de todos, de um por um. Imagina. Se fosse aqui nos tempos em que eu e Anchieta éramos crianças, dava para a gente dizer que Lula deu um carão em todo mundo, né? Exatamente. Olha, aqui acabou essa história de chamar a imprensa, dar entrevista, porque eu tive uma ideia brilhante, porque nós vamos implantar isso e aquilo, coisa que ele já havia feito na segunda reunião. A de ontem foi a terceira com os ministros. Só que alguns não obedeceram e continuam aqui e ali passando os pés pelas mãos, e Lula disse que não tolera mais. Tudo tem que passar por ele, pela Casa Civil, antes de qualquer divulgação. Feita a ordem. Feita a ordem. Marcos Duval. Marcos Duval é o personagem do dia, desde ontem. Como vocês já tomaram conhecimento, o ministro Alexandre de Moraes atendeu em parte ao que pediu a Polícia Federal. Nós vemos aí viaturas da Federal. Senador enrolado. A Federal pediu, inclusive, a prisão do Marcos Duval. O ministro negou a prisão, mas mandou fazer busca e apreensão no gabinete, no Congresso Nacional, no apartamento funcional em Brasília e na casa dele em Vitória do Espírito Santo. E, curiosamente,
Isso aconteceu, doutor Vital do Rego, que eu cito sempre aqui, costumava dizer que não existe coincidência. Foi no dia do aniversário do homem, presente de aniversário. Ele completava ontem 52 anos, estava em Vitória, que é a sua base, e de repente chega a Polícia Federal, onde ele estava lá. Disse que estava tomando uma com os amigos, comemorando aniversário. A Federal chegou, todo mundo na parede, levou celular, levou computador e levou uma arma de fogo, acho que um revólver 38, de propriedade do senador, mas o revólver, a arma de fogo, estava legalizada, direitinho, registrada, e ele tem direito a portar essa arma, mas foi, segundo ele chamou isso aí de uma verdadeira afronta do judiciário a outro poder, no caso, o poder legislativo. É aquela história, os caras ficam se escondendo por trás dessa história da imunidade parlamentar, né? E são graves as acusações que pesam contra ele. Pois é. Não brinque se perder o mandato. O negócio é sério. E esse senador, aqui para nós, quando ele dá entrevista, você fica meio na dúvida, assim, sem entender e sem compreender o que é que ele quer dizer. Ele costuma dizer que é da SWAT norte-americana, aquela polícia especial. Ele parece que fez um curso lá nos Estados Unidos e de repente ele se acha... Tanto que na instalação da CPI dos atos do 8 de janeiro, eu lembro que, falei agora há pouco em carão, e a gente aqui do Nordeste sabe o que é levar um carão de alguém, o senador mais idoso da oportunidade, que era o Otto Alencar, deu um carão nele. Ele pediu a palavra, questão de ordem, aquela manifestação que os parlamentares têm ali, excelência, questão de ordem, pediu a palavra, aí o Otto Alencar virou-se para eles, aqui não é delegacia de polícia, aqui é uma comissão parlamentar. Então está enrolado o homem, tem situação complicada, e o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja ouvido pela Polícia Federal. É rolo. É rolo mesmo. Confusão. Obrigado. Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, presidente nacional do Partido Progressista. Olha o que ele disse ontem. Ele disse que dois doidos, dois malucos, Carla Zambelli e Roberto Jefferson, prejudicaram o Bolsonaro na eleição. Aquela história do Roberto Jefferson aparecer armado, dar tiro em todo mundo, e Carla Zambelli correr atrás de um jornalista. Você lembra, né? Jornalista negro, ela com a pistola na mão, correndo. Dois doidos, dois malucos, prejudicaram Jair Bolsonaro. Dizem que aqui no Nordeste a gente costuma dizer que doido também apanha, mas a expressão foi usada pelo senador Ciro Nogueira. Não bote na minha conta nem da do colega Anchieta Araújo. E o TSE, que vai começar a julgar Bolsonaro naquela ação que pode torná-lo inelegível no próximo dia 22, tem os 7 ministros, né, o TSE, 5 deles foram nomeados por Lula. Levantamentozinho que está na mídia hoje. Julgamento de Bolsonaro. Lula nomeou 5 dos 7 ministros que vão julgar o ex-presidente. Não significa nada, mas pode significar muita coisa, né? É por isso, Paulo, que eu sempre achei que não é legal essa história de presidente nomear... Não é, mas... Colocaram na Constituição, né? Está lá desde 88. Porque sempre vai ficar essa marca. Por mais que o cara seja... Né? Eu vou fazer aqui uma confissão pública, já que você é o nosso querido reverendo aqui, nosso diácono. Se um presidente da República me nomeasse ministro do Supremo Tribunal Federal, eu seria eternamente grato. Sim, eu poderia, no máximo, me averbar suspeito de julgar alguma coisa que o envolvesse, né? Mas eu seria eternamente grato. É preciso que o sujeito seja muito ingrato para não reconhecer. Não tem como. Não, não tem como. Não tem como. O que está errado é o que escreveram nas tábuas de Moisés, como a gente diz aqui, que é a Constituição Federal. Então, mude-se a Constituição. Por enquanto, todo mundo pode nomear e escolher quem quiser. O fato é que está assim e gera toda essa confusão que a gente tem hoje envolvendo membros do Poder Judiciário brasileiro. Mas apenas um tema para reflexão. Dos 7 que vão julgar Bolsonaro, 5 foram nomeados por Lula. Não tem como não fazer essa... Não tem como. O Papa Francisco deixou agora há pouco em Roma o hospital onde estava internado desde a cirurgia. Todos os compromissos do Papa, chefe da Igreja Católica Mundial, estão suspensos até domingo. A partir da segunda-feira, segundo o Vaticano anunciou, essa agenda toda será cumprida, inclusive 2 viagens internacionais que estão programadas. Significa dizer que na próxima quarta-feira, dia 21, provavelmente o Papa vai receber o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Como o Papa deixou o hospital hoje de manhã em Roma,
O governador João Azevedo deixou o hospital agora de manhã também, lá em Santa Rita. rapaz. O hospital Dom José Maria Pires, porque João Azevedo passou por uma cirurgia, olha aí, deixou agora de manhã. Você vê que ele ainda está ali com o curativo, né, no antebraço. E aí onde ele deve ter feito a questão Exatamente, do o cateterismo, né? e a angioplastia, né? Foi uma cirurgia que estava programada, não foi nada de surpresa para a gente aqui. O governador deixou o hospital hoje de manhã, como vimos aí, e fica de repouso, segundo os médicos, por pelo menos uma semana. Significa dizer que dificilmente ele virá quarta-feira para cá, para o Parque do Povo, como havia previsto, porque a saúde em primeiro lugar. Então, a situação do governador é boa. Foi um exame de rotina que ele fez, os médicos detectaram esse probleminha, programaram esse procedimento médico para ontem, foi feito, e isso hoje, segundo os cientistas, segundo a medicina, segundo todos os cardiologistas com os quais eu conversei, é algo absolutamente normal, que não causa maiores preocupações. Tem história do stent, né, que é colocado lá. Coloca lá um tubozinho para enlarguecer a artéria e a veia, para o sangue poder circular normal, e está tudo resolvido. Medicação que vai tomar daqui para frente e tal. Quem causou ontem também na capital, como dizem os cronistas sociais, foi o doutor Marcelo Queiroga. O ex-ministro da Saúde chegou a João Pessoa, deu entrevistas e disse: eu sou candidato a prefeito de João Pessoa. E os repórteres questionaram: mas ministro, e os colegas aqui? Não, nós vamos conversar com todo mundo, vamos pacificar isso aí. Está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Agora, se você ouve aqueles 3 personagens lá do Partido Liberal, a história é outra. Muitíssimo diferente. As mágoas... Eles até se reuniram, parece que ontem, né? Tem se reunido, mas o Wellington Roberto não quer nem saber. Aqui está resolvido e está feita a história. Vamos à boca maldita de hoje, nesta sexta-feira, sobre aquele projeto da filha do Eduardo Cunha, que nós falamos aqui, aquele que criminaliza quem discriminar políticos, parentes e aderentes. E ontem eu fui ler direitinho o projeto, depois que saí daqui. O projeto prevê que, de vereador até ministro do Supremo, 5 anos depois de deixar o cargo, se esse projeto virar lei, ainda será crime se olhar atravessado para qualquer um deles, mesmo 5 anos depois de deixar o cargo. Aí atrás da imprensa correu para quem? Para o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para saber qual vai ser a tramitação na casa. E Rodrigo Pacheco respondeu: não estou sabendo de nada. A discussão no calçadão hoje de manhã era essa. E aí, Rodrigo Pacheco não sabia mesmo desse projeto? Será que não sabia? Né? Agora, pelo jeito, o Senado não está muito disposto a comprar esse negócio. Foi horrorosa. Pelo menos agora. Ninguém sabe se está na frente quando baixar a poeira. Também não vai sair numa noite dessas aí. De repente, né? Ninguém mais sabe. Que de repente. É isso, Chico. Então tá bom, Paulo. Bom fim de semana, né? Fim de semana. Quem for forrosar vai forrosar. Quem for se concentrar vai se concentrar. E eu vou dar uma volta por aí com os visitantes e mais uma vez com o nosso colega Evandro Nogueira. Muito bem. Aproveita então e segunda-feira a gente está de volta, se você quiser, quiser. Aí, Paulo. Bom fim de semana.